humanidade pensa em termos de força, de poderio, de habilidade, de autossegurança e de agressividade. Essa é a ideia que este mundo faz de conquista e predomínio. Mas, em contrariedade a esse entendimento do mundo, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Fique conosco, pois é desta bem-aventurança que falaremos agora. A terceira característica de pessoas bem-aventuradas está descrita no versículo 5 de Mateus 5, mas leiamos também os versículos 1 e 2 na Almeida Revista Atualizada. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Na Nova Versão Internacional, NVI, é utilizada a palavra humildes e não mansos. A palavra no original, segundo o dicionário bíblico Strong, é praus, que pode ser traduzida por gentileza, bondade de espírito, humildade. Mas quem são os mansos? Primeiramente, vamos dizer quem eles não são. Segundo John Wesley, em seu livro Sermão do Monte, os mansos não são aqueles que nada lamentam, porque nada sabem. Não são aqueles que não se preocupam com os males que ocorrem, porque são incapazes de distinguir o mal do bem. A mansidão não é uma disposição natural, pelo contrário, é algo produzido pelo Espírito de Deus. Não se trata de pessoas complacentes, aquelas que gostam de observar quão mansos parecem ser. Isso não é mansidão, é ausência de entusiasmo, é frouxidão. Observa-se que é diferente de algo de natureza puramente biológica, o que pode ocorrer com os animais, visto que um cão pode ser mais pacífico do que outro, um gato pode ser mais quieto do que outro, mas isso não corresponde à mansidão que a Bíblia nos fala. Não devemos também confundir e pensar em uma atitude de paz a qualquer preço. Com frequentemente, todas estas qualidades ou defeitos são confundidos entre si. Não é nada disso. A mansidão é compatível com a grande força de caráter, com grande autoridade e poder. Personagens bíblicos como Davi com Saul e Moisés, que foi descrito como o homem mais manso da terra, foram grandes defensores da verdade e mansos. Os mártires foram pessoas mansas, mas jamais foram débeis. Antes foram homens fortes e, contudo, mansos. Que Deus nos livre de confundirmos essa nobre qualidade, virtude, com algo meramente animal, físico ou natural. No entanto, Matthew Henry diz que os mansos são aqueles que tranquilamente se submetem a Deus, a sua palavra e a sua vara, que seguem as suas orientações e que estão de acordo com os seus desígnios. São mansos com todos os homens, podem suportar provocações sem se irritar, conseguem ficar tranquilos quando os outros estão acalorados e preferem perdoar 20 ofensas a vingar uma. Mais uma vez, no Sermão do Monte, somos lembrados por Jesus de que o cristão é alguém inteiramente diferente das pessoas deste mundo. Trata-se de uma diferença quanto à qualidade, uma diferença essencial. O cristão é um novo homem,
é uma nova criação, pertence a um reino totalmente distinto deste mundo. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que o mundo não somente é diferente do crente, o mundo nem ao menos é capaz de entendê-lo. Para o mundo, o crente é um enigma. Entendimento que deve ter sido muito difícil para os judeus dos dias de Nosso Senhor, pois foi um choque para eles que entretinham determinadas ideias sobre o reino de Deus, que não somente eram ideias materialistas, mas também militaristas. Para eles, o Messias seria uma notável figura militar que apareceria a fim de outorgar-lhes o triunfo final na guerra contra os seus adversários. Por isso é que pensavam em termos de conquista e de luta por bênçãos materiais. Qualquer semelhança com alguns evangélicos dos dias atuais não é mera coincidência. Mas Jesus negou imediatamente todas essas ideias e lhes disse que ele não era nada daquilo, e nem o seu reino se reveste dessa natureza. Mas em total contraste com a maneira de pensar daqueles judeus, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em nossos dias atuais, o pensamento de uma parcela da igreja cristã é confrontado por estes ensinos de Jesus, pois o que mais se ouve é que estamos travando uma luta contra o mundo. Dizem os evangélicos modernos: ali está o poderoso inimigo, impede guerra contra nós, e aqui está a dividida igreja cristã. Precisamos unirmos todos. Precisamos todos de alguma gigantesca organização a fim de enfrentarmos esse inimigo organizado. Somente então conseguiremos causar impacto. Somente então venceremos. Não obstante, bem-aventurados mansos, e não aqueles que confiam em suas organizações, que confiam em suas forças, capacidades e instituições. Antes, cumpre-nos pensar em sentido contrário a essas ideias. Ora, esse é o ensino que encontramos em todo o resto das Escrituras, e não somente nesta bem-aventurança. A mansidão mantém-se longe de todo extremo, quer do excesso, quer da falta. A graça divina dirige a mente de modo correto, mantém o equilíbrio entre a ira, a tristeza e o medo. Preserva a linha central em cada circunstância da vida. Não tende para a direita, para a esquerda. A mansidão relaciona-se a nós mesmos. Entretanto, pode ser usada em relação a Deus e ao próximo. Quando esse autocontrole da mente se relaciona a Deus, geralmente é chamado de resignação, que é definida como uma aquiescência tranquila, qualquer que seja a vontade de Deus para conosco, mesmo que por natureza não nos agrade. A mansidão diz continuamente: é o Senhor, que faça o que lhe parece melhor. Quando a consideramos com respeito a nós, podemos entendê-la como contentamento ou paciência. Já quando se estende a outras pessoas, é chamada de moderação. A mansidão, por mais ridicularizada e subestimada que seja, tem uma tendência real de melhorar a nossa saúde, riqueza, o nosso conforto e a nossa segurança, até mesmo neste mundo. A expressão herdarão a terra pode se referir à terra de Canaã, um tipo de céu, de modo que toda a bem-aventurança do céu e todas as bênçãos da terra abaixo dele são a porção dos mansos. Aqui termina o estudo sobre a terceira característica de pessoas bem-aventuradas. Continue conosco
e assista aos outros vídeos desta série. Não se esqueça de agora mesmo curtir o vídeo, compartilhar e marcar o sininho para não perder os próximos vídeos. Que a graça, o amor e as consolações de Deus sejam com todos que nos acompanham e querem cada dia mais conhecer Jesus.